paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, hoje é 18 de dezembro de 2024. Dia 11, eu estava estudando sobre essa palavra, sobre as cidades refúgio. Nós sabemos que, da parte do Senhor, alguns mistérios que o Senhor tem revelado para o tempo do fim. E sabemos que em tempo de grande tribulação, no tempo, por exemplo, da metade da última semana de Daniel, que são os 3 anos e meio últimos, que é o tempo da grande tribulação, na realidade, os 7 anos da semana de Daniel é separado em 2 partes. Se você analisar bem Apocalipse e o texto de Daniel 9, você vai ver que é separado em 3 anos e meios, em 2 partes. Se denomina os primeiros 3 anos e meio como tribulação, porque é uma tribulação mais leve, onde a igreja ainda vai estar. E nos últimos 3 anos e meio, vemos que o anticristo estará operante completamente, as forças demoníacas, a grande perseguição. Então, em Mateus 24, 21, fala que nesse tempo haverá uma grande tribulação. Então, nos indica que esses 3 anos e meio se chama grande tribulação. Glória a Deus por isso. O Senhor separa os tempos e o Senhor é muito claro em relação a nos mostrar esses mistérios, esses segredos, para trazer claridade à nossa vista, para poder ver e entender os seus mistérios e o seu tempo. E quando aconteça essa grande tribulação, muitas pessoas vão estar aqui ainda. Os que não vigiaram, os que ficaram dormindo, ficarão para passar por essa grande tribulação, para ter suas vestes purificadas, como até mesmo Apocalipse relata sobre isso. Que passarão essa tribulação para serem purificados, passarão por fogo, como ouro passarão por fogo para ser purificado, para serem limpos. Por quê? Porque não se prepararam antes, ficaram dormindo, não perceberam o tempo. Estavam desapercebidos em relação ao tempo da manifestação e da vinda do Senhor. Então ficaram. E para esses que ficaram, que todavia o nome deles, mesmo que eles estejam desviados da presença do Senhor, porque tem muitos desviados hoje que não voltaram e vão entrar pela grande tribulação. Tem muitos que estão no mundo e que seus nomes estão escritos no livro da vida. Seu nome ainda não foi riscado. Todos têm um nome ainda no livro da vida. Só é riscado em determinadas condições. E o Senhor, a misericórdia do Senhor vai permanecer até o último, até o final. Então, pela misericórdia do Senhor, nessa grande tribulação, muitos vão ir para o Senhor. Serão os últimos que o Senhor vai estar colhendo nessa colheita. Por isso a necessidade da parte do Senhor preparar um exército, que são 144 mil, que ficarão nesse tempo de grande tribulação para fazer a obra nesse tempo. Porque esse tempo será um horror. A própria Mateus 24, 21 diz, é grande tribulação. Não é uma tribulação momentânea, é algo grande, é algo tremendo. É aonde os juízos de Deus estará sendo declarados sobre a terra. É onde as testemunhas estarão atuantes no seu tempo atuante. Haverá uma briga. É aonde o anticristo vai estar reinando. Todas as potestades, principados, estarão amando dele. A um ponto tão tremendo, amados irmãos, porque é o reino do anticristo total dele. Vai ser tão tremendo que os demônios vão se transfigurar. Todos vão chamar os demônios de ET, mas na realidade são demônios transfigurados.
Vai ser terrível, tremendo a perseguição desse tempo. Mas a misericórdia do Senhor vai estar com os que estão escritos no livro da vida, que renunciaram à marca da besta até o final. No entanto, o Senhor tem todo preparado para esse tempo, porque ele vai alcançar até o último. No entanto, deixará todo esse exército a serviço nas nações, as duas testemunhas a serviço para ajudar a dar escape a todos os que nesse tempo clamarem ao nome do Senhor. Vamos analisar as cidades refúgio que Josué separou, que Moisés havia falado. Deus havia falado com Moisés já tinha falado a respeito dessas cidades, para estar separando essas cidades. Vamos analisar isso em relação ao tempo do fim. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento é um retrato do Novo. No entanto, muitos acontecimentos que vão acontecer nesse tempo do fim, em Apocalipse, na grande tribulação ou na tribulação, já está escrito e já aconteceram. No entanto, existe um versículo, desculpa de não ter trazido direitinho o versículo, mas que fala que não existe nada novo debaixo do sol e que toda a história se repete, nos dando uma indicativa de que o que aconteceu, acontecerá novamente. No entanto, se você quer entender o Apocalipse, você vai ler todo o Êxodo e relaciona as pragas de Apocalipse com as pragas do Êxodo, é tudo o que vai acontecer. São as mesmas pragas que vão manifestar. Assim como a água se transformando em sangue, em Apocalipse também a água se transforma em sangue. Assim como fez Elias, que fez parar de chover, em Apocalipse também. Então você vê essa relação, esse cruze de acontecimentos. Tudo o que aconteceu, acontecerá novamente. E com a cidade refúgio, também será a mesma coisa. Vamos analisar e compreender os mistérios que o Senhor tem escondido nessa palavra, que está em Josué 20. Josué 21. Falou Jeová a Josué dizendo: 2. Fala com os filhos de Israel e mostra as cidades de refúgio, do qual eu já falei por meio de Moisés, para que acolha ali os homicidas que matar alguém por acidente, não sabendo, os servirão para refúgio contra o vingador do sangue. E o que se acolher em alguma daquelas cidades se apresentará na porta da cidade e vai expor suas razões ao ouvido dos anciões daquela cidade. E ele lhes receberá contigo dentro da cidade e dará um lugar para habitar com eles. 5. E o vingador do sangue, o seguindo, se seguirem ele, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto feriu ao seu próximo por acidente, e não teve nenhuma inimizade antes com ele, foi um acidente, né? 6. E ficará naquela cidade até que compareça em juízo diante da congregação, e até a morte do sacerdote naquele tempo, né, que acusou ele, que caça por ele, né, pelo sangue dele. Então aí, quando ele morra, aí fala, o assassino que é inocente, que feriu por inocência, pode voltar aonde ele vivia, da cidade onde ele fugiu.
É muito interessante essa analogia, porque aqui está falando que uma pessoa cometeu um pecado de uma forma inocente, ele não sabia. E o Senhor justifica esse pecado dizendo, olha, ele é inocente. Ele não necessita passar por esse juízo aí e ser condenado, não, porque ele vai ser condenado e ele é inocente. Então o Senhor tem a necessidade de guardar esse povo que ele sabe que é inocente. Compreende? E ele só pode voltar nesse lugar, ou comparecer em juízo nessa congregação, quando morra a pessoa que quer condenar, o juiz que quer condená-lo. É muito interessante fazer uma analogia com o próprio Satanás, que nos busca para condenar, nos acusando de todos os pecados. Sabendo que Jesus já levou na cruz todos os nossos pecados. Então, perante Deus, somos inocentes perante o Senhor. E mesmo inocente perante o Senhor, porque o sangue do Senhor Jesus já nos lavou e purificou de todo o pecado, Satanás ainda nos busca para poder condenar-nos. E o Senhor tem a necessidade, nesse tempo, de fazer cidades para dar refúgio a todos estes, que na inocência, sem saber, pecaram. É interessante isso. Então, no 7 fala das cidades. Então, eles colocaram como cidade refúgio as sedes em Galileia, no monte de Neftali, Siquém, no monte de Efraim, Kiriat Arba, que é Hebron, no monte de Judá, e do outro lado do Jordão, ao oriente de Jericó, marcaram como cidade refúgio a Bezer, no deserto, na chanura, não, nas rachaduras aí, como se fosse os vales, não? Da tribo de Ruben, Ramote, em Galad, da tribo de Gad, Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades marcadas para todos os filhos de Israel, para o estrangeiro que morasse entre eles, para que acolhesse a elas, né, acorresse, ou seja, fosse para elas qualquer que ferisse alguém por acidente, a fim de que não morresse na mão do vingador de sangue. Na realidade, o vingador de sangue é Satanás. Até que comparecesse diante a congregação. O interessante é que o Senhor ele sempre vai deixar mistérios profundos escondidos em sua palavra. E eu fui buscar o significado do nome de cada cidade, fui buscar o significado do nome de cada tribo que está descrita aqui, na mesma ordem que está escrita na minha Bíblia. E descobri um mistério maravilhoso. E vou contar para vocês. Então, as cidades eram Sedes, Siquém, Kiriat Abar. Depois, são 6 cidades. Depois, em lugares separados, ele faz uma separação de 3 em 3. Beser, Ramote, Golã. Essas são as 3 cidades. E as 6 tribos que foram Neftali, Efraim e Judá. E separado Rubem, Gad e Manassés. As cidades de refúgio aí, elas foram estabelecidas antes da conquista da terra prometida. Então, foi pouco antes de entrar na terra prometida, o Senhor estabeleceu as cidades refúgio.
Fazendo uma analogia em relação ao que vai acontecer em tribulação e grande tribulação, o que acontece? O Senhor também preparará cidades refúgio nesse tempo de grande tribulação para poder guardar o seu povo. São mistérios, são tremendos, existe base bíblica para isso. Tenho feito vários estudos tentando mostrar esses mistérios, glória a Deus por isso. Mas as cidades e os seus significados hebraicos, vamos entender. Sedes significa santo, manancial venerado como um lugar sagrado, o santuário. Siquém significa ombro. Assim como Jesus levou no seu ombro a cruz, levou no seu ombro a culpa de todos os nossos pecados. Quiriam Abar, os judeus afirmam que Quiriam Abar é a cidade dos quatro, porque ali foi enterrado os quatro. Foi enterrado Adão, Abraão, Isaac e Jacó foi enterrado nessa cidade de Quiriat Abar. E Abraão foi o fundador que mais tarde essa cidade foi conhecida como Hebrom. No entanto, Hebrom, há profecias em Isaías, Jeremias, que tem profecias sobre Hebrom. A destruição de Hebrom no último tempo. No entanto, falando de destruição, existe uma profecia agora do fim que acabou de cumprir essa semana. Damasco está em ruínas. E Isaías profetizou sobre isso. Em Isaías 17:1, fala sobre as ruínas de Damasco. Profecia sobre Damasco. É aqui que Damasco deixará de ser cidade e será montão de ruínas, nos mostrando o tempo que estamos vivendo, que realmente todas as profecias estão abrindo e se cumprindo nesse tempo, porque já é o tempo da manifestação do Senhor. Já estamos em tribulação. Olhando para Israel e o que está acontecendo, vemos a tribulação do nosso povo, que o nosso povo tem enfrentado nesse tempo. Vamos seguir. Aí ele vai e faz uma separação de 3 cidades. Ele faz a separação de 3 e mais 3. E é muito interessante que na última semana de Daniel, são separados o tempo também de 3,5 e 3,5. Vamos ver o que significa tudo isso. Em Becer, que é a cidade de Becer, significa rocha ou canção, apontando para Jesus, que é a rocha. Ramote significa altura, levantar para a altura, nos dando uma ideia de arrebatamento, que Jesus, a rocha, levanta-nos para a altura. Golã significa cativo e pode significar seduzir, atrair, círculo, desterrado, tirado da terra, desterrado, tirado da terra, arrancado. E é esse mesmo evento que vai acontecer no arrebatamento. Seremos arrancados da terra, seremos levados, tá? Como também cativo, que provém, né? A palavra pode provir de cativeiro, né? Pessoa que foi capturada, que está em cativeiro. Analisando o cativeiro e analisando o tempo da grande tribulação, que é os 3 últimos anos e meio, muitas pessoas vão ser capturadas pelo anticristo. Não vão ser a resistência para eles, não vão querer colocar a marca da besta e eles vão levar cativo todos esses povos. Por isso a necessidade do Senhor de colocar um exército de 144 mil preparados para trabalhar nesse tempo.
porque eles vão resgatar dos cativeiros, vão arrancar essas pessoas dos cativeiros. E serão diversos os cativeiros que vão ter no mundo inteiro nesse tempo, porque o anticristo é o próprio Satanás e ele não vai brincar em serviço, amados. É o próprio demônio. Amém? Cativo exerce uma influência irresistível também no ânimo de alguém, como para levá-lo ao fascínio, para atrair e cativar. Tá vendo? Então, você vê esses dois significados em relação a cativo. E Jeremias fala a respeito do cativo. Jeremias 31:3 fala: Jeová se manifestou a mim, dizendo com amor eterno: eu te cativei, ó amado. Então, essa cativação, essa atração, tá? E aí diz: portanto, te prolonguei misericórdia. Então, através da misericórdia do Senhor, que o Senhor vai exercer nesse tempo dessa grande tribulação, muitas pessoas vão ser cativadas, atraídas para o Senhor nesse tempo. Esse exército dos 144.000 vai estar pregando em todas as nações. Não vai ser por força deles, não vai ser por violência, mas vai ser pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus vai exercer essa atração tão forte, vai cautivar as pessoas à presença de Deus. Compreende? Essas pessoas que estavam em pecado, essas pessoas que o Senhor, no texto anterior de Josué 20, o Senhor considerava inocente. Mesmo pecaram, mas são inocentes. Então vou preparar um refúgio para eles, uma cidade para eles, e vocês vão dar abrigo para eles. Então, essas pessoas, nesse último tempo, o Senhor tem a necessidade de vir resgatá-los desses cativeiros que o próprio anticristo vai estar fazendo nesse tempo. No Jeremias 31:8, fala assim: e aqui que eu os faço voltar da terra do norte e os reunirei dos fins da terra. Até dos confins da terra o Senhor nos reunirá. E entre eles, os cegos, os paralíticos, a mulher que está grávida, a que deu à luz, juntamente. Em grande companhia, eles voltarão para cá. Então, o Senhor, que Ele está falando, que Ele vai seduzir todas essas pessoas para Ele, para si a Ele, para a sua presença. Vão ser cautivados, vão ser chamados, vão ser reunidos. E mesmo que sejam cegos, paralíticos, ou seja, pessoas que de uma certa forma ficaram numa cegueira espiritual muito grande, não compreenderam os mistérios do Senhor, não estavam atentos, não conseguiram ver. Estavam dormindo no tempo, entraram na grande tribulação e o Senhor os vê, mas o Senhor vai buscar-los. Desde até os confins da terra, no último rincão da terra, né? Até nos confins da terra, o Senhor vai buscar o seu povo, todos aqueles que o nome está escrito no livro da vida e que recusaram a marca da besta nesse tempo e que clamam ao Senhor, o Senhor virá com socorro para levar a um refúgio, nos mostrando que o Senhor realmente tem esse refúgio antes do último dia, antes de entrarmos nesse milênio. Amém? O Senhor tem todas essas coisas preparadas para nós. Então, no 10 fala assim: ouvi palavra de Jeová, ó nações, e fazei saber em todas as costas os que estão longe, e fala que o Senhor que esparciu, que esparramou a Israel,
os reunirá e guardará, como um pastor guarda o seu rebanho. Nós somos rebanho, amém? E o Senhor Jeová é o nosso pastor. Nesse tempo de grande tribulação, todos que estão esparramados por toda a terra, que estão com o nome escrito no livro da vida, que o Senhor não considerou como culpável, que Jesus carregou suas culpas e seus pecados sobre ele, todos esses que estão esparramados sobre os 4 cantos da terra, o Senhor os reunirá e os guardará nesse tempo. Glória a Deus. O Senhor fará voltar os cativos da sua cautividade e os guardará como ovelhas, longe das vistas do lobo, do iníquo, do anticristo, que estará caçando eles como esse homem sanguinário, para matar, para destruir. Porque vocês sabem que nesse tempo, Mateus 24 mesmo declara que haverá grande perseguição e que muitos vão morrer. Ele vai matar. Ele quer sangue. É o homem sanguinário que Josué 20 fala. Compreende? Mas o Senhor guardará nas suas cidades refúgio. Vamos analisar as tribos em hebraico? A tribo, por exemplo, em hebraico, de Naftali Naftali se caracteriza pelo seu espírito livre. Por habitar, ele habitava nas montanhas. Seu nome significa minha luta. Neftali também significa servo livre. E me lembra, nos lembra que somos servos do Senhor livres. E as montanhas, que o nome de Neftali declara porque vivia nas montanhas, nos lembra também a fugida para o monte, que declara Mateus 24:16, que fala que quando chegar esse tempo, fuja para os montes. Compreende? Sempre a palavra do Senhor fala que dos montes vem o socorro. Em relação dos montes também, em relação à presença de Deus. Porque quando a Bíblia fala de monte, está falando da presença. Subir ao monte, subir a presença, apresentar diante do Senhor. E o monte, né, a presença de Deus é o nosso refúgio. Mas aqui, em relação a território, a tribo de Neftali, ela vivia nos montes, nas montanhas. Eles se acampavam nas montanhas. E é interessante o Senhor deixar essa tribo como um refúgio também nas montanhas. Efraim significa frutífero. Efraim se fez o mais forte. Efraim significa parte de. Parte de algo. Parte de. Em Isaías 11:13, fala assim: e se dissipará a inveja de Efraim, e os inimigos de Judá serão destruídos. E Efraim não terá inveja de Judá, nem Judá afligirá a Efraim. Viverão juntos em paz, porque Efraim é frutífero e forte, e faz parte de nós. Então, Efraim, que foi uma tribo por causa do seu pecado, Efraim e a tribo de Dan, por causa do seu pecado, foram excluídas, desapareceram como tribo. Inclusive, Efraim não tem território mais. E também em Apocalipse 7:14, a tribo de Dan e a tribo de Efraim não aparece em Apocalipse 7. Compreende? Então, mas só que para um refúgio, a tribo aparece novamente. E o significado do seu nome, de Efraim, significa parte de. O Senhor está dizendo, ele também é parte de nós, de todos nós. Ele é parte de Israel também.
O Senhor não excluiu e não o deixará de fora. O Senhor mandou o Senhor Jesus para redimir a todos e a não deixar ninguém de fora. Todo que clamar pelo seu nome e se arrepender dos seus pecados tem o direito à salvação. A menos que diga que não. Então, Efraim é o segundo filho de José. Sua mãe, Asenate, era filha de Polifera, um sacerdote que provavelmente era sacerdote do deus Sol, onde a sua influência levou a tribo a contaminar fazendo culto a Baal. Por isso se contaminaram. E os levaram a ser excluídos das tribos dos 144.000. Oséias 11, do 12 ao 13. O território de Efraim não existe mais. Judá, Yehudá, significa elogiado. Javé, alabado, louvado. O que é louvado? Esse é o significado de Judá. Rubem, ou Rubens, não? Deus vê a minha aflição e me presenteia com um filho. E aqui o filho. Gade significa fortuna, sorte, boa sorte tenho. Manassés significa fazer esquecer. José colocou esse nome no seu filho para celebrar o fato de que havia esquecido das dificuldades passadas no Egito. Tendo em considerações o significado dos nomes das tribos e das cidades de refúgio, Neftali nos indica que fugiremos ao monte, ao refúgio, onde em Efraim nós seremos frutíferos e fortes, porque mesmo que não éramos, agora somos partes desse povo. Judá, porque Javé será glorificado. Rubem, porque Deus me livrou da aflição. Olha o filho, fazendo referência para que nós olhemos ao filho, que é Jesus Cristo, que Yeshua, que nos livrou. Gade, para dar-nos fortuna, herança, boa sorte, eu tenho tido. Manassés, ele nos fez esquecer o passado. Quando nós entrarmos na terra do nosso Deus, quando nós entrarmos na eternidade, vamos esquecer todo o passado, todas as dores, todas as aflições passadas. Não vamos lembrar mais. Em relação ao significado dos nomes das cidades, refúgios, Josué 20, sede significa santo, Siquém, ombro, que levou sobre os ombros nossas iniquidades. Quiriam-Abá, cidade do 4. 4 representa a totalidade, né? E representa os 4 cantos da terra. Significa, né? Tudo em todas as partes. Então, vamos entender o que o Senhor, qual o mistério que está escondido aqui, o que o Senhor quer falar. Então, o Senhor está falando o seguinte: só com essas 3 cidades, o nome dessas 3 cidades, o Senhor está falando assim, ó, que o santo que levou sobre os seus ombros a iniquidade de todos nos 4 cantos da terra, em todas as partes. Agora, as 3 últimas cidades. Bezer, ele é a rocha. Ramote, altura, levantar, arrebatamento. Golã, cativeiro.
vamos ver o mistério, porque o Senhor deixou esses nomes, porque está apontando para Jesus. Ele é a rocha que nos levantará do cativeiro, arrebatará, nos levará ao refúgio. Em Deuteronômio 19:1, quando Jeová, teu Deus, destrua as nações cuja terra Jeová, teu Deus, te dá a ti. Então está falando que ele vai destruir as nações para dar herança aos seus filhos. Aqui está falando de juízo. Aos que querem estar na presença do Senhor, ele dará herança. Ele não vai excluir ninguém, tá entendendo? Mas os que não querem, que insistem em seguir Satanás, eles vão ter que seguir a Satanás para ter herança com Satanás, porque com os filhos de Deus e na terra que Deus deu aos filhos, escolheu para os filhos, eles não vão poder dar junto aqui. Eles vão ter que caçar o seu rumo, né? Então, por isso que o Senhor fala, olha, quando Jeová, teu Deus, destrua as nações cuja terra Jeová, teu Deus, te dá a ti, e tuas heranças, e habites nas suas cidades e nas suas casas, te apartará 3 cidades do meio da terra, que Jeová teu Deus te dá, para que as posseias. O Senhor está dando aqui uma instrução para aquele tempo. Mas levando isso para o juízo final, realmente isso aconteceu antes? Sim, aconteceu antes, mas acontecerá de novo, porque a palavra do Senhor diz que não há nada novo debaixo do céu, senão que tudo, a história se repete. Será que todo aquele homicida sem culpa fuja aí para ser guardado? Ou seja, todo pecador que não será culpado de seus pecados serão guardados e protegidos. Só sairão dali quando morrer aquele que o busca para sentenciar. Quem busca para sentenciar? Quem é o homem sanguinário que busca para matar? O próprio Satanás, o próprio iníquo que vai estar atuante nesse tempo buscando para matar e condenar os que o Senhor libertou e livrou e levou sua culpa na cruz. Glória a Deus, aleluias. No Salmo 48:1 fala assim: e na cidade de nosso Deus, seu santo monte. Vemos que o refúgio do Senhor também é na cidade do nosso Deus, seu santo monte, que existe um monte santo, que existe uma cidade do nosso Deus. Em Mateus 24:15, portanto, quando vês no lugar santo a abominação desoladora, então fuja para os montes, nos dando uma indicativa de fugir para os montes. Monte significa a presença do Senhor, mas chegará esse tempo que realmente as pessoas terão que fugir, porque não poderão estar nas cidades mais. Quando todos estejam implantando a marca da besta, os que resistem serão oposição. E se eles são a resistência e a oposição, vão ser buscados, vão dar recompensa pelas suas cabeças. Então, na cidade, eles não vão poder ficar mais. O vizinho vai falar, olha, ele aí, ó, ele aí é do Jesus, ó, pode buscar ele aí. Então, eles vão ser buscados. E além de não poder mais comprar e nem vender. Então, a única solução vai ser fugir. E em Mateus 24:21, o Senhor fala, porque então haverá uma grande tribulação, nos mostrando um novo tempo profético que vamos estar entrando, que seria os 3 anos últimos e meio da semana de Daniel. No Salmo 37:28 fala assim, porque Jeová ama a retitude, a retidão, né? Uma pessoa reta, e não desampara os seus santos, para sempre serão guardados. Então, a pessoa que mantém a retitude e todas as pessoas que
buscam o Senhor nesse tempo e voltam seus olhos para Ele, o Senhor considerará ele santo e todos eles serão guardados. Está falando que vai nos guardar, assim como Apocalipse 12 fala que a mulher que representa a igreja será guardada também e levada em asas de águia ao deserto para ser guardada. Está falando que a igreja vai ser guardada nesse tempo, nos dando uma conotação de que seremos guardados. Não está falando que seremos arrebatados, está dizendo seremos guardados nesse tempo. Então o Senhor diz em Salmo 37, 28, para sempre serão guardados, porque uma vez que é guardado, vai ser para sempre, porque o inimigo ele vai ser destruído nesse tempo. Mas a descendência dos ímpios será destruída. Olha, o próprio versículo fala. A descendência do ímpio nesse tempo será toda destruída. Então esse salmo está falando do tempo agora? Não, esse salmo está falando dos 3 anos últimos e meio da grande tribulação, aonde os santos serão guardados e todos os ímpios serão destruídos nesse tempo. O ímpio não é destruído agora. Por quê? Todo ímpio que morre nesse tempo, ele está dormindo também, assim como os santos estão dormindo também. Então não foram destruídos ainda. Mas o Salmo 37, 28 está dizendo que a descendência dos ímpios nesse tempo será destruída. Que tempo? Nesse tempo do fim. Nesse tempo da ira de Deus, aí serão destruídos. Depois do tempo do juízo de Deus. Então há uma diferença. O tempo do juízo de Deus e como o Senhor manifesta juízo, da forma que manifestou juízo em Sodoma e Gomorra, da forma que queria manifestar juízo sobre Nínive e não manifestou porque o povo vestiu de saco de cilício, de pano de saco e se arrependeram e choraram até os animais jejuaram. Isso é o que o Senhor espera de nós nesse tempo, que vistamos de saco de cilício e nos arrependemos. Mas até a própria palavra dele fala que isso nesse tempo não ia ser possível. Glória a Deus, aleluia. Amados, vamos terminar por aqui. A bateria do meu celular já está acabando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Leve esse estudo ao Espírito, para que o Espírito de Deus te dê revelação. Só Ele pode confirmar no seu coração todas essas coisas e ensinar os mistérios dele para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um grande abraço.